Como é bom, irmãos e irmãs, estarmos novamente juntos na presença do Senhor. Como é bom externar esta alegria de poder falar com meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer uma coisa importante para os meus irmãos, que essa semana, com a graça do Senhor, estaremos fazendo algumas visitas, estaremos indo na casa dos irmãos, ver como os nossos irmãos estão, né? Demos um prazo que era importante para trás, agora cremos que Deus está realizando milagres, né? Graças a Deus, amém? E junto com isso eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, jovem querido, que abra a sua Bíblia em João, capítulo 8. A Bíblia, nós aprendemos que ela é fonte de regra e prática para as nossas vidas. Ela é uma fonte inesgotável de ensino, porque o Senhor quer nos auxiliar, o Senhor quer nos ensinar as coisas do céu, e Ele quer o nosso bem. E nesse texto entenderemos isso com muita propriedade em João, capítulo 8, depois, quando nós fomos visitar os irmãos e irmãs, né? Os irmãos desejam entender um pouco melhor, a gente senta com os irmãos, estaremos explicando isso para vocês, amém? Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivesse do que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E, como insistiam, perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escreveu na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficaram sós com Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém somente a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que eu gostaria de colocar como pastor da igreja, como um homem segundo o coração de Deus, é a questão do pecado. Se o Senhor fosse nos julgar por causa do pecado, irmãos e irmãs, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém ia sobrar nessa situação. Mas a graça de Deus, o amor de Deus através das palavras de Jesus, porque tudo que Jesus ouvia de Deus, ele nos ensinava. Tudo que o Senhor ensinava para Jesus, Jesus está nos ensinando. Amém, queridos? E aqui nós temos 3 coisas importantes para que a gente possa ver o nosso pecado e através dessa visão, conhecendo a gente mesmo, a gente possa lidar com isso através da graça e através do jejum e através do amor de Deus. Não que nós deixaremos de ser pecadores, mas nós saberemos como ganhar conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, para que nós possamos vigiar, orar e enfrentar as tentações do maligno que vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida, isto é, alegria, prazer na presença do Senhor e vida com abundância, tanto espiritualmente quanto na eternidade também. Está entendido, irmãos? Então, 3 coisas importantes que eu gostaria de ressaltar para o nosso breve conhecimento da palavra do Senhor. Primeira coisa, que o pecado
afasta-me de Deus, mas o arrependimento torna-me forte e íntimo de Deus. O pecado, ele nos afasta, ele nos coloca longe do Senhor. E aí a gente começa a trabalhar numa questão do temperamento. O temperamento, uns têm um temperamento sanguíneo, outros são fleumáticos, isto é, aquele temperamento que está no meu coração, ele faz o quê? Ele se torna em força. E esse temperamento que se torna em força faz com que eu me afaste da graça do Senhor, me afasta do amor do Senhor, e aí eu começo a raciocinar, a pensar nas coisas da vida materialmente. O que o Senhor está tentando mostrar para nós aqui na questão da mulher aqui é esta visão, que o pecado afasta-me de Deus, é verdade. Mas o arrependimento, o que é o arrependimento? Eu enxergar e ver que eu preciso do arrependimento, eu preciso de uma reconciliação, eu preciso da leitura bíblica. Eu preciso das orações no meu quarto, quando Deus fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus. Então o que é isso? O fortalecimento, meu alimento, teu alimento está o quê? Na leitura bíblica. Por isso que nós citamos no início ali, que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque infelizmente está no nosso coração essa situação. Amém, queridos? E Deus quer que nós nos arrependamos para tornarmos o quê? Íntimo do Senhor. Amém? Em segundo lugar que eu quero relatar a você, minha irmã, meu irmão, o seguinte, o pecado afasta-me de Jesus, mas a oração torna-me mais amigo de Jesus e seu companheiro. Então, na primeira parte que nós falamos para vocês, que o arrependimento me torna íntimo. Na segunda parte, que o pecado afasta-me de Jesus. Então, o pecado me afasta de Deus. O pecado agora me afasta o que? De Jesus. Mas a oração torna-me mais íntimo de Jesus e seu companheiro e também o seu amigo. Que coisa poderosa, não é verdade? Então, esta mulher aqui estava nessa situação. E nós podemos perceber que no versículo 8, logo no início, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, isto é, Jesus, que entendia o que era onisciente, onipotente, ele entendia Deus, Deus entendia ele entendia a sua missão, e nós temos que entender a nossa missão também, conforme a parte, né? Nessa segunda parte. Para tornar amigo do Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar, eu tenho que lutar contra o quê? O meu pecado. O apóstolo Paulo disse isso com muita sabedoria. O bem que eu deveria fazer, isso eu não faço. O mal que eu deveria repudiar, eu estou pronto a fazer. Então o que Deus está nos aconselhando para sermos vitoriosos? O que Deus está tentando mostrar para nós nesse contexto bíblico aqui? Que o pecado, infelizmente, ele está do nosso lado, está no nosso dia a dia. O pecado está no nosso olhar, está no nosso falar, está no nosso ouvir, está no nosso procedimento, está nas nossas atitudes. E o que Deus quer que nós sejamos? Filhos sábios. Filhos que sabem o que falam e o que vivem na presença do Senhor. Quantas vitórias Deus tem preparado para você. Quantas coisas poderosas o Senhor quer colocar nas tuas mãos. Mas isso não chega, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa mesmo. E o que Jesus está oferecendo para nós? Uma palavra poderosa na questão da mulher que foi pego em adultério. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós? Ele sai do Monte das Oliveiras, isto é, ele sai da oração, ele desce da oração, da comunhão com Deus. E o que ele faz aqui? Ele se depara no caminho dele uma situação. Hoje, nós também, irmãos e irmãs,
Às vezes, quando nós paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de clamar, paramos de entrar no nosso quarto e orar, a tentação, a situação, nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o que vai desenrolar durante o dia. Não sabemos. Como também o Senhor Jesus, ele se depara diante dessa situação. Cedo voltou ao templo e vinha ter com ele assentando para ensinar. E os escribas trouxeram uma mulher apanhada de adultério. Quer dizer, as pessoas, está entendendo aqui, os discípulos, querendo, aqui está dizendo os escribas e fariseus, queria ver onde que estava o amor de Deus. Porque Jesus pregava sobre amor, ele prega sobre amor hoje. Vinde a mim todos que estão cansados e tal. Então Jesus, a prática da intimidade com Deus, aquilo fazia ele mais amoroso. As orações faziam ele ser mais amoroso. Não que ele não fosse amoroso. Ele está nos ensinando a ser mais amorosos, mais compreensíveis diante das circunstâncias que estamos vivendo, para que a nossa vitória seja grande. Amém, queridos irmãos e irmãs? E jovem querido. Então, foi e colocando no meio, que isto é, quando Jesus estava na cruz, qual o lugar que Jesus estava? No meio. E dos dois lados havia o quê? Duas pessoas, pessoas humanas, queridas, amadas por Deus, mas que pecaram. E naquele momento, um só entendeu que ele era pecador. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que Deus está tentando mostrar para nós? Para que eu e você, Jesus está no nosso meio, está na nossa casa. Jesus está no nosso trabalho. Jesus está no carro quando eu estou dirigindo. Jesus está na minha viagem. Jesus está no meu relacionamento entre marido e mulher. Jesus está no meio entre nós, no relacionamento com os nossos filhos. Jesus está no meio. E Ele, aleluia, quer que eu e você amemos, entendemos que Ele está nos perdoando, que Ele está nos amando. E nós não temos o direito de fazer o quê? Pré-julgar ou julgar. Amém, queridos? E agora aqui, eles pegaram a lei, no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que sejam apedrejadas. Isto é, a lei do mundo é assim. O homem do mundo, a sociedade que nós vivemos, eles vivem exatamente na lei do pecado, que é do julgamento. E Jesus não estava vivendo na lei do julgamento. Deus não vive na lei do julgamento. Ele vive na lei do amor, na lei da graça, da misericórdia. Ele está te chamando nesse momento para ter comunhão com Ele. Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto, não fecha a tua porta e fala com Deus? Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia, você e Deus lá na tua intimidade e você lê, fala, Senhor, fala comigo. A tua palavra é viva e eficaz. Fala no meu coração, Senhor. O Senhor é meu amigo, meu Senhor e Salvador. Fala comigo, me dá uma direção, me dá uma orientação. Amém, queridos irmãos e irmãs? E aí nós vamos então entender o que Deus está falando conosco. E o que Jesus fez? Mas Jesus inclinando-se no versículo 6. Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. O que Jesus está fazendo? Mostrando para ele de onde nós viemos. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Que coisa linda, não é verdade? Jesus, ele didaticamente, teologicamente, historicamente e outras coisas mais, ele fez um ato simples, mas eterno. Ele estava mostrando para nós que nós viemos do pó da terra. E do pó nós voltaremos. Mas o nosso espírito não fica na terra. O nosso espírito vai diante do Senhor, que é o vento do Espírito, a graça do Senhor, o amor de Deus que promoveu isto. Aleluia. O que aconteceu dentro do que nós estamos tentando revelar, meus irmãos e irmãs? E no versículo 7,
com insistência perguntaram, tal, né, no versículo 7. E com insistência perguntando, endireitou-se Jesus, e aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E nesse momento Jesus usou a lei. Não a lei dos homens, mas Jesus usou a lei da graça, a lei da misericórdia, a lei do perdão. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse nos perdoado, irmãos, irmãs e jovens queridos, o que seria de nós? O que seria da minha vida? O que seria da tua vida? Amém? Pense bem nisso. Você tem jejuado, como eu já falei? Você tem orado, lido a Bíblia? Então faça isto. Amém? E aí, o que aconteceu no versículo 8? Tornando-se a inclinar, escreveu. Olha que coisa linda. No primeiro, ele inclina, escreve com o dedo na terra, que significa que nós já falamos, e ele falou aquele que está sem pecado. Quando ele disse sem pecado, ele vai o quê? Inclinar-se novamente na terra, e aí vem o quê? Quando ouviram isto, foram o quê? Saindo. Os acusadores foram saindo, diz aqui o texto. Versículo 9. Foram saindo, a começar dos mais velhos até os últimos. Por que a Bíblia registra dos mais velhos até os últimos? Porque a Bíblia diz claramente, presta bem atenção, quantas pessoas se acham sábios? Os mais velhos daquela época, eles eram julgados mais sábios, os mais entendidos. A questão toda aqui não é cronológica, não. O que Jesus está tentando mostrar aqui para mim, meu irmão, minha irmã, é que eles eram sábios, eles eram tidos como, ele viveu tantos anos, olha que sabedoria que ele tem, olha o conhecimento que ele tem. E o que Jesus está tentando dizer para nós aqui? Que isso não tem valor diante do Senhor. O que tem valor diante do Senhor é o arrependimento. Não importa quantas faculdades, não importa quantas línguas eu entendo, não importa quantas vezes você viajou, não importa a tua conta bancária para Deus. Não importa se chegamos aos 100 anos ou um dia de vida, para Deus isso não quer dizer nada. O que Deus está dizendo aqui é a questão do arrependimento. Vinde a mim, Jesus está dizendo, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Amém? E aí então nós vamos para a terceira parte do nosso estudo. O pecado afasta-me do Espírito Santo, mas o meu desejo nos planos de Deus torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Vou repetir novamente. O meu pecado afasta-me do Espírito Santo. É verdade. Mas o meu desejo nos planos de Deus, isto é, o meu querer, a minha vontade de fazer a obra do Senhor, de fazer o querer do Senhor, torna-me mais sensível à voz de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. E aí Jesus diz assim, versículo 10, endireitando novamente. Jesus endireitou e não vendo ninguém mais, a não ser a mulher, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O plano da salvação de Deus é tirar você desta angústia. O plano de Jesus é te salvar, ó família do Senhor. O plano de Jesus é te resgatar com mão forte. Agora, aleluia, inclina-se ao Senhor. Vá com o teu coração agora, entra no teu quarto, fecha a tua porta, só você e Deus, e fala como está o teu coração. Fala como está a tua vida na presença dEle e o que vai acontecer
coisas maravilhosas. Amém, queridos irmãos e irmãs? Eu tenho uma lista aqui. Brevemente eu quero dizer para vocês o seguinte. Aleluia. Deus teve uma visão sobre os leprosos e os curou. Deus teve uma visão sobre os publicanos e as prostitutas. Perdão, irmãos. Libertou. Deus teve uma visão sobre os desamparados, os contritos. Abençoou. Os ladrões, os cegos, os que estavam desamparados. Venha Jesus agora. Vamos estar orando. Querido Deus, querido Pai, eu levanto as minhas mãos sobre este povo amado e querido. E como voz diante do Senhor, e como teu profeta, aquele que recebeu também de ti a sua misericórdia. Irmãos, recebei a bênção do Senhor, e a bênção do Deus Trino seja sobre vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de paz, e esta paz seja sobre vós agora e para todos sempre. Amém.